Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Divino Mestre esteja conosco. Agradecemos primeiro a Deus, a Jesus, pela oportunidade de trabalho. Agradecemos esta casa que sempre tem nos recebido com carinho, aos companheiros que se dispõem a sair de casa para realmente buscar um pouco mais de conhecimento que não são nossos, são de companheiros que nos precederam, conhecimentos que o Mestre Jesus nos deixou há 2000 anos e que hoje a gente, de retorno, em busca aos conhecimentos, ao entendimento desses conhecimentos que o Mestre nos trouxe, a gente vem para poder recomeçar o caminho que nós deixamos ao longo do tempo e que agora, por nossa necessidade, a gente retorna. E é muito bom estarmos aqui reunidos para podermos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, segundo a doutrina dos Espíritos. O capítulo 17, Sede perfeitos. Os nossos comentários, alguma coisa está nesse capítulo, outras coisas nós buscamos nas obras auxiliares, e aí a gente solicita aos companheiros que, na primeira oportunidade, deem uma lida nesse capítulo para complementação desse estudo. E lá no Evangelho de Mateus, capítulo 44, capítulo 5, no versículo de 44, 46 a 48, Mateus nos fala: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensas tereis nisso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede perfeito, vós outros, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Esse texto de Mateus, falado por Jesus, faz parte do Sermão da Montanha. Jesus, logo depois de ser batizado, se afasta por 40 dias e 40 noites. Ao retornar, junto aos seus apóstolos, sobe ao Sermão da Montanha, a uma montanha, e faz o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, onde nós encontramos as bases dos ensinamentos de Jesus. E nesse final desse capítulo, Jesus vem nos trazer estes ensinamentos e vem nos convocar, nos dizer ao final: sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Amar aos inimigos. Jesus nos traz uma proposta contrária aos nossos desejos. Como é que nós vamos amar aqueles que não nos amam, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos tiram alguma coisa? É realmente difícil, porque amar aqueles que nos amam, saudar aqueles que nos saúdam, isso é humano, isso é comum para nós. O contrário disso que Jesus nos propõe é que é diferente. Mas nós precisamos estudar, entender um pouco mais desse amar os vossos inimigos, deste orar por aqueles que nos perseguem, para que nós, nessa caminhada que nós estamos nos propondo, nós consigamos sair mais leve, mais tranquilo, com esse entendimento. Sede, imperativo do verbo ser, ideia de comando, de ordem. Perfeito,
estado de um ser cujas virtualidades se encontram plenamente realizadas. Na teologia, a perfeição significa plena realização sob o ponto de vista moral, consumação no bem. E assim sendo, todo homem é chamado à perfeição ou à santidade. Então, nós vamos entender aqui que esse imperativo, que essa ordenação do Mestre, para que nós busquemos essa perfeição, ela está no íntimo de cada um de nós. Qual de nós não busca esta perfeição? Qual de nós conhece alguma pessoa que, mesmo alegando não acreditar em Deus, que também não trabalha por se melhorar? Isso é inato em cada um de nós. Em qualquer situação, nós buscamos esta perfeição. Ela é comum a todos nós. E o Evangelho fala que, sendo Deus a perfeição infinita, essa proposição de Jesus, sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial, se nós formos tomar ao pé da letra, entender ela com absolutismo, ela é inadmissível, porque sendo o Pai infinitamente perfeito, qualquer criatura, qualquer ser que pudesse chegar a esta perfeição, e se pudesse chegar a ser perfeito como o Pai, então Deus não seria Deus. Por Deus é soberanamente perfeito, soberanamente bom e justo. Então, mas Jesus falava aos homens, nos falava àquela época, e nós não tínhamos condições, e naquele momento ele ainda não poderia falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque não haveria o entendimento. Então ele coloca Deus como o modelo, para que nós pudéssemos seguir. Nós não entenderíamos essa diferença de buscar esta perfeição, mas não uma perfeição absoluta, mas uma perfeição relativa, que nos aproximássemos de Deus. No Evangelho, no Livro dos Espíritos, na questão 115, nos fala: Deus criou os espíritos simples e ignorantes com o potencial de chegar à perfeição, para aproximá-los de si. Então Deus cria o espírito sem saber, sem conhecimento, mas dá a determinadas tarefas para que nesse trabalho, nesse conhecimento da verdade, nessa evolução constante, nós pudéssemos chegar a aproximar dele. Então nós nascemos simples e ignorantes, mas todos nós com potencial de chegarmos a esta perfeição relativa, essa perfeição que nos possa colocar mais próximo do Pai. Deus criou o espírito do homem à sua imagem e semelhança. Por isso, sempre que lhe sondarmos os arcanos, os mistérios mais profundos, nós vamos encontrar o homem sempre em busca de algo melhor. Todos nós, em qualquer situação, em qualquer nível de evolução que nós estivermos, nós estaremos buscando algo de melhor. Mesmo os nossos companheiros mais refratários, estaremos sempre trabalhando em busca do melhor. O homem não se acomoda com o menos, quer sempre o mais. As nossas dificuldades estão no querer sempre o mais, naquilo que nós fazemos com esse querer, aquilo que nós fazemos com essas conquistas. Egoisticamente, nós utilizamos o querer sempre em nosso favor. Esquecemos que nós precisamos pensar no próximo, nessa coletividade.
o sofrível, o regular, o bom, não satisfazem as aspirações humanas, porque nós sempre desejamos a perfeição. Mas o que nós fazemos desses nossos desejos é que nos desviaram do caminho. O que nós deveríamos ter deixado para trás, porque nós nascemos simples e ignorantes e necessitávamos, à época, no princípio, desse egoísmo para que nós mantêssemos a preservação da espécie, para que nós sobrevivêssemos. A perpetuação da espécie dependia de eu sobreviver. Então, eu necessitava de pensar primeiro só em mim. Mas, na minha caminhada evolutiva, esse egoísmo deveria ter ficado lá no princípio. Só que nós juntamos o egoísmo ao nosso orgulho, entendendo que nós, sobrevivendo, nós perpetuando, nós éramos os tais e quais. E aí nós nos abraçamos às duas chagas da humanidade, que hoje nos traz de retorno à busca desse cristianismo primitivo, que é o caminho, a verdade e a vida, as pegadas do Cristo, para que nós, trabalhando em nós as nossas virtudes, nós consigamos sobrepor o orgulho e o egoísmo que estão enraizados em nossos corações. Essa sede de melhor é o incentivo, é a mola propulsora que nos dá condições de ir à luta sem tréguas, pela aquisição do bem, do belo, infinitos. Então, essa sede que é inata, que está dentro de cada um de nós, em estarmos sempre buscando o melhor, sempre trabalhando para sermos melhor, ela está em cada um de nós. Então, esse desejo é que nos faz lutar, conquistar dia a dia. Mas o que nós fazemos dessas conquistas, o que nós fazemos desses desejos, é que muitas das vezes nos desviam do caminho de chegarmos à perfeição. A sede insaciável que o Espírito experimenta constitui a prova da sua origem divina. Deus está em cada um de nós. Todos nós temos uma essência divina. Essa essência divina do belo, do bonito, do maravilhoso, ela está esculpida em cada um de nós e nos coloca sempre esse desejo de seguirmos na caminhada, sempre para frente, para o alto. O Espírito, em sua íntima natureza, quando nós descobrirmos a nossa íntima natureza, nós vamos entender que nós somos incompatíveis com o mal. Esse mal é esse egoísmo que nos arrasta, esse orgulho que era para ter ficado no princípio e que nós viemos alimentando de encarnação em encarnação, hoje está enraizado em nossos corações. E nós aqui estamos para abrir essa brecha nos nossos corações, para que nós possamos adubar essa essência divina, essas virtudes que todos nós temos, esse potencial que cada um de nós tem, através desse trabalho diário, de aguar, de adubar, para que essas virtudes, em aparecendo, em se colocando para fora, ela consiga abafar esse orgulho, esse egoísmo tão enraizado em nossos corações. Daí a luta que nós temos conosco mesmo, essa luta que colocou na boca de Paulo de Tarso a célebre frase: que infeliz homem que eu sou, aquilo que não quero, faço, aquilo que quero, isso eu faço. E assim nós estamos fazendo todos os dias. Basta nós analisarmos o nosso dia e nós vamos ver que nós, como Paulo de Tarso, às vezes somos infelizes, porque deixamos de fazer aqueles desejos que nós queríamos, as coisas que nós queríamos fazer em bem da coletividade,
a gente deixa de fazer. A gente deixa de vir à casa espírita, porque passou da hora, porque não vai dar mais tempo, porque chegou um companheiro. A gente deixa de fazer uma visita, porque chegou alguém. A gente deixa de acolher um companheiro. A gente deixa de abrir a porta, de atender uma pessoa. E depois, lá na frente, a gente se sente angustiado, porque nós não conseguimos fazer aquilo que nós desejamos. Na maioria das vezes, nós preferimos fazer as coisas, as facilidades que o mundo nos propõe. Porque fazer essa mudança de hábito, ela não é fácil. Fazer a caridade não é fácil. Eu falo sempre que separar as roupas, os calçados, nós fazemos. Mas levar ao necessitado, muitas das vezes, fica 3, 4, 5, 6 meses. Quando nós não vamos lá e ainda retiramos uma peça e ainda utilizamos. Fazer uma visita não é fácil. Muitas das vezes nós queremos fazer a visita juntamente com um grupo, porque ali nós somos vistos. Mas aquele companheiro, aquele parente em dificuldade, distante, muitas das vezes nós não temos o tempo para fazer essa visita. A felicidade que o Espírito deseja vem da harmonia do seu sentimento, da sua vontade e das suas ações. O sentir, o querer e o agir no bem. Essa harmonia é que vai nos trazer a felicidade. Essa harmonia, esse desejo de querer, de sentir esse desejo de querer, fazer essa visita, de ir ao companheiro e realmente agir e realmente fazer. Muitas das vezes nós temos a vontade. Na maioria das vezes nós temos a vontade, mas nós não agimos. E sempre que se verifica essa desarmonia, o espírito se sente angustiado. Quando nós nos propomos a fazer um trabalho e que nós modificamos as nossas ações no meio do caminho, nós modificamos o nosso caminho, lá na frente a gente se sente angustiado. Depois da coisa acontecida. Porque o juiz só julga o fato depois dele acontecido. Então, quando você faz um propósito de realizar um trabalho em prol de uma comunidade, em prol dos companheiros, e que você, por motivos outros alheios, você não faz, aí o seu tribunal de consciência te cobra. Eu podia ter feito a visita, eu não fiz nada. Eu deixei de ir lá no asilo, porque hoje era dia do jogo do Atlético e do Cruzeiro. E os meus companheiros estão lá me esperando, e eu não fui. E aí vem a cobrança, e aí a gente se sente angustiado. E de onde vem essa angústia? Essa desarmonia vem, essa angústia, de o Espírito sentir em si o reflexo da suprema bondade e da infinita beleza que nós não possuímos, mas que está dentro de nós. Essa essência divina que está dentro de nós, reflete em nós, nos mostrando que nós precisamos buscar essa essência, essa beleza, essa bondade, e ela se depara com aquilo que nós temos vontade, temos desejo de fazer, mas que nós não conseguimos fazer, porque a facilidade das coisas mundanas, das coisas do dia, as coisas vêm nos chamar aos prazeres menos efetivos. E aí a gente se sente amargurado, a gente se sente angustiado. E aí a vida do Espírito segue através de encarnações, desse embate constante. Viver é lutar, vencer é gozar. Encarnações e encarnações, nós vamos lutando, trabalhando para que nós possamos harmonizar esse desejo, esse sentir e essas ações em favor de uma coletividade, em favor do nosso próximo, em favor daqueles que convivem conosco. Ascendendo continuamente pela senda interna da perfectibilidade,
obedecendo o imperativo do Mestre: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Esse desejo, ele vai estar na essência de todos nós. Essa busca infinita, ela vai estar na essência de todos nós. Ela está em nós. Nós precisamos trabalhar esses nossos desejos mal contidos, esses nossos desejos não realizados, porque nós deixamos esses desejos em segundo plano. Fazer a caridade não é fácil. Aqueles que se propõem a fazer a caridade têm que entender, precisa levar a termo que não é fácil. Fazer visitas aos doentes não é fácil, porque vai acontecer de pessoas chegarem, de acontecimentos outros virem, que vai nos impedir, se nós não colocarmos, se nós não perseverarmos, se nós não trabalharmos firmemente, nós não conseguiremos fazer. Corresponder às simpatias, retribuir o bem, amar o que nos amam, é humano, é normal. E muitas das vezes, nós ainda temos dificuldade. Amar os que nos amam. Nós amamos os que nos amam a partir do momento que eles fazem os nossos desejos. Qual de nós não ouviu, ou não já falou, ou com o pai ou com a mãe: eu não pedi para nascer. Vocês é que me colocaram no mundo, agora aguenta. Eu não queria vir. O amor vai até onde os nossos desejos são atendidos. Então, quando pai, mãe, irmão, amigo, companheiro de casa espírita fala conosco a verdade, aquele amor já não é um amor assim, muito amor nada. Já é um amor mais frio, porque nós não queremos ouvir aquilo que nós precisamos ouvir. Então, nós amamos as pessoas que nos fazem, muitas das vezes, as nossas vontades. Jesus jamais se conformou com o humano. De seus ensinamentos e exemplos, conclui-se que ele quer o divino, ele quer a essência que está em todos nós. Por isso ele veio, para nos mostrar o caminho, para viver este caminho, para que nós entendêssemos que, seguindo as suas pegadas, nós conseguiríamos atingir o divino. E nós precisamos, porque essa essência está em todos nós. Depende de cada um de nós trabalhar para alcançar essa essência. E o divino manda que se ame o inimigo, que se ore pelos perseguidores, que se retribua com o bem o mal recebido. Aí nós estaremos nos divinizando. Nós estaremos nos aproximando do Pai. Mas isso não vai acontecer da noite para o dia. Por isso nós viemos trazer, nós estamos estudando e trazendo aos companheiros esse entendimento. Porque através desse entendimento, e nós trabalhando no nosso dia a dia, nós vamos conseguir, porque essa modificação não vai ser da noite para o dia. Nós gastamos milênios, trabalhando, enraizando em nós o egoísmo e o orgulho. Agora nós estamos fazendo o caminho de volta para poder afrouxar essas raízes e aprofundar as raízes do amor, desse amor, dessa essência divina que o Mestre vem nos trazer, vem nos mostrar o caminho. E procedendo assim, tornar-nos-emos filhos do Pai que estás nos céus. O Pai que faz que o calor venha para os bons e para os maus. Que chova nas terras dos justos e dos injustos. Porque considera todos filhos dele. Todos nós somos filhos do Pai. Mas abomina o mal. Mostra que tem consequência através das suas leis.
mas acolhe o filho, o ser. Então é esse o entendimento que nós precisamos. Tal o vínculo da perfeição, o amor incondicional, o amor como estado imperturbável do Espírito. É esse amor que nós precisamos encontrar. Mas no trabalho diário, na modificação a partir do momento em que nós saímos da casa espírita, a partir do momento que nós saímos do templo evangélico, a partir do momento que nós ouvimos as palavras divinas. Porque não adianta, se nós não nos modificarmos, entendermos, quando Jesus fala o Sermão da Montanha, até hoje mexe com as nossas fibras. Quando nós escutamos falar bem-aventurados, nós nos arrepiamos. Mas o que é que nós temos feito para sermos realmente bem-aventurados? O que é que nós temos feito para modificar a situação daquilo que nós aprendemos? Amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos. E o mestre nos fala, mas a partir de agora, a partir de hoje, eu vos digo, amai os seus inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Somos filhos de Deus, como tal, temos que apresentar um certo traço de caráter para demonstrar a nossa filiação. Então, nós temos essa essência que nos liga ao Criador. Nós temos um caráter, nós temos um cunho. Esse cunho é o amor sem intermitências, é o amor sem restrição que o Pai tem por nós e que nós precisamos ter para com os nossos companheiros de jornada. Diz o mandamento, amai o vosso próximo como a vós mesmos. Ao contrário, amamos as suas qualidades e virtudes, principalmente quando nos beneficiamos dela. Nós amamos o companheiro enquanto ele está atendendo às nossas necessidades. Basta o companheiro nos chamar a atenção para que nós já não o amemos tanto. E se a chamada de atenção for muito dura, nós viramos inimigo dele. Nós amamos a companheira, muitas das vezes pela beleza, amamos o companheiro muitas das vezes pelo dinheiro, pela situação. E quando aquela situação modifica, o amor termina. Daí porque nós achamos difícil, impossível mesmo, amar os inimigos, os iníquos e os maus. Precisamos entender e assimilar o espírito, a essência do mandamento, para não equivocarmos, amando no próximo aquilo que é virtuoso, e não a pessoa do próximo. Muitas das vezes, nós amamos a pessoa, gosto demais da pessoa, por aquilo que ela representa para nós. Muitas das vezes, nós amamos o pai, a mãe, e quando nos tolhe de alguma coisa, quando nos dificulta os nossos prazeres, aquele amor já não é um amor tão forte. A gente já fica ali bem que afastado. Assim nós fazemos com os nossos companheiros. Assim nós amamos os nossos companheiros de trabalho que nos servem, que fazem tudo por nós. No dia que ele não tem condições de fazer, o amor já não é tão forte. A esposa, o marido, o irmão, quando não nos atende às nossas necessidades, esse amor diminui. Porque nós estamos amando as virtudes, a bondade, o interesse que ele está nos atendendo. Gostar da virtude, do bem e do belo é natural, mas são expressões que designam coisas abstratas. Elas são inexistentes se não tiver acompanhada de um agente para se manifestar. Virtude, o bem e o belo, se não tiver um agente de manifestação, não existem.
E nós estamos, muitas das vezes, amando coisas abstratas. Amemos, portanto, o próximo, o indivíduo em si, tal como se acha no momento em que o encontramos no caminho da vida. Esse é o detalhe. Amar o indivíduo como nós o achamos no caminho. E muitas das vezes nós olhamos, nós vamos ver a casca do indivíduo, o que ele tem para ver se nós começamos a gostar, se atende às nossas necessidades, e não como nós o encontramos no caminho da vida. Amemos o doador mais do que as suas dádivas, porque essas dádivas podem acabar, e aí o nosso amor vai acabar. Amemos o próximo e não somente a sua bondade, porque a sua bondade pode ser não tão boa como eu desejava. Ele pode falar comigo coisas que não são aquilo que eu gostaria, que eu queria escutar. Assim, não teremos maiores dificuldades em amar os maus. Por isso que, aborrecendo embora as suas maldades, nós amaremos o próximo, mesmo nas suas dificuldades, porque nós não estamos amando aquilo que ele está representando. Nós estamos amando o nosso irmão, aquele o qual o Pai faz cair a chuva, faz cair o sol. Amaremos o nosso irmão como nós, filhos de Deus. O que nos aborrece é o mal que está nele, mas não é ele. Ele está mal, nós estamos mal. Muitas das vezes nós esquecemos que nós também estamos nessa situação. Muitas pessoas falam assim: nossa, mas aquele Geraldo é bom demais, mas vocês não podem falar isso perto da minha mulher, porque ela fala, fica uma semana lá em casa escondido, vocês vão ver quem é o Geraldo. Então, nós somos assim. Nós chegamos aqui na casa espírita, né, parece que tem uma capa ali na porta de entrada, a gente veste aquela capa ali na porta da entrada, e chegamos aqui, nós somos pessoas realmente maravilhosas. E quando nós saímos da porta para fora, tiramos a capa, colocamos na porta ali, o primeiro que nos para na porta ali, ou que esbarra na gente, ou que esbarra no carro, nós modificamos as nossas atitudes. Nós precisamos amar o companheiro. Jesus fala, o evangelista nos fala, que o Deus que o Jesus nos revela no Evangelho abomina o pecado, mas ama o pecador. Jesus, quando acolhe a prostituta, quando eles trazem para que ela seja apedrejada, e Jesus consegue sair da trama dos fariseus e devolve a liberdade àquela mulher, ele não fala com ela, vá, e se te acontecer de novo, você me procura, que nós vamos te livrar novamente. Ele fala com ela, vá e de futuro não peques mais. E assim o Evangelho vem nos trazendo a todos aqueles que acorreram ao Mestre. Ele amparou, ele acolheu, mas, em contrapartida, ele mostrou o caminho. Vá por esse caminho, porque se retornar por esse, a situação pode ser pior. Nada se sabe acerca da vítima dos salteadores, de que Jesus nos fala na parábola, a parábola do samaritano. Um homem desceu de Jerusalém a Jericó e foi tomado pelos assaltantes e deixado semi-morto. Seria bom, seria justo, seria amorável esse homem? Ou ele seria mau, iníquo ou perverso? A história não fala. Não tinha como saber, porque ele estava nu. Não tinha, ele estava semi-morto, ele não podia falar. Não se cogita as virtudes
ou os defeitos, mas unicamente daquele homem deixado à beira do caminho, nu, semi-morto. Então não fala da pessoa. O samaritano foi o próximo porque amou, cumprindo no amor supremo o excelso mandamento: amai o vosso próximo. Como encontrou com ele no caminho, porque passou ali o levita, passou o sacerdote, e passaram de largo. E o samaritano, aquele que era o herege, o execrado, acolhe, cumprindo a essência do amor que Jesus prega em todo o seu evangelho. O amor ao companheiro, o amor à criatura, o amor à pessoa, não o amor por interesse, o amor pela necessidade de atender às minhas conveniências. A perfeição que Jesus nos ordena está centrada na caridade que fizermos ao nosso próximo. Caridade como entendia Jesus. Benevolência para com todos. Para com todos. Quantas das vezes nós somos excessivamente benevolentes para com as pessoas que nos interessam? Para as pessoas que vão nos servir ao longo do caminho, por isso nós somos excessivamente benevolentes. E somos indiferentes com pessoas que necessitam de nós na beira do caminho. Pessoas que estão ao lado de nós, muitas das vezes, nós nem enxergamos. Caridade, como entendia Jesus, de ser indulgente, porque todos nós necessitamos de indulgência. E muitas das vezes nós excedemos nas nossas indulgências nas pessoas que nós vimos necessidade de nos atender em um determinado momento. Quantas das vezes nós pedimos perdão das nossas ofensas, e pedimos todos os dias, porque a maioria de nós reza o Pai Nosso. E quando nós rezamos, Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como eu perdoo aqueles que nos têm ofendido. E muitas das vezes, nós não conseguimos perdoar uma ofensa que muitas das vezes foi um mau entendimento. Muitas das vezes nós ficamos inimigos por palavras. Quantos pais não conversam com os filhos? Quantos filhos com os pais? Quantos amigos romperam por causa de detalhes? Jesus fala que essa caridade deve ser exaltada para que ela culmine, que ela desague, que ela consiga chegar no amor supremo de amar o inimigo, isento de preconceitos e segundas intenções. Amar o inimigo sem pensar que ele vai poder nos satisfazer num determinado momento. E quantas vezes nós fazemos isso? Quantas das vezes nós perdoamos o inimigo por uma necessidade futura? Nós perdoamos o companheiro porque ele vai nos servir, ou alguém dele vai nos servir, vai nos ajudar lá na frente. Jesus evoca também que a humanidade é mais importante do que as crenças particulares. Não é na religião, não é na verdade. E muitas das vezes é a doutrina espírita, é a doutrina católica, é a doutrina evangélica. A verdade, a salvação está na caridade. Então Jesus deixa isso muito claro quando ele utiliza um herege como aquele que acolhe o companheiro, o irmão, que ama o próximo mais próximo em toda a sua extensão, e coloca um levita, coloca um sacerdote passando de largo, para nos mostrar que não é na religião, é na caridade.
A religião nos ajuda, nos liga, nos dá força, nos orienta. Mas, se nós sairmos da porta para fora e não modificarmos as nossas atitudes, não vai resolver nosso problema. Se nós sairmos do templo evangélico, da igreja católica, ouvindo o que o padre, o que o pastor fala, e se não modificarmos os nossos desejos, as nossas ações, o nosso sentir, não vai modificar. O progresso material, pelas suas facilidades, nos tem distanciado de nós mesmos, de nossa interioridade. Essa luta, essa busca inconstante que nós temos trabalhado, de adquirir, tem nos afastado de nós mesmos. E nós precisamos entender e ter essa preocupação. Convém para o nosso próprio bem que saibamos isolar um pouco esse corre-corre, a fim de acharmos tempo para o cultivo de nossa alma imortal. Precisamos deixar de lado, deixar o trabalho de amanhã para o dia de amanhã. É fácil? Não é fácil. Muitas das vezes, na sexta-feira, nós já estamos preocupando com a segunda-feira. E aí nós perdemos o sábado e o domingo, porque as preocupações não nos deixam cuidar da nossa alma imortal, desse espírito necessitado de abrir os nossos corações, de começar a aguar essa essência divina, essas virtudes, esse potencial que todos nós temos, mas que precisamos trabalhar. A inércia, essa inatividade, esse corre-corre do dia a dia, nos afastam de fazer, de cumprir com esses desejos que vai nos aproximarmos dessa perfectibilidade, essa aproximação com o Pai. Então, nós precisamos acerenar os nossos corações. Precisamos trabalhar, sim. Precisamos fazer aquilo, buscar a nossa condição melhor, sim. Mas temos que ter um tempo para cuidar, para cultivar do nosso espírito, desta alma imortal. E o Espiritismo, bem compreendido, bem sentido, facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou que vacilam. A doutrina prometida, o Consolador prometido por Jesus, que vem para esclarecer tudo aquilo que Ele nos disse. Mas não é esse Consolador prometido, ele não é só para os espíritos. Esses espíritos que vêm clarear a nossa mente, os nossos corações, nos mostrar o caminho, ele está aberto para todos. Tarde de cura e libertação, na quarta-feira à tarde na igreja de Santa Rita. Tarde de cura e libertação, onde a espiritualidade está em abundância. Nas igrejas evangélicas. Reúne o conselho e falam com Deus. Nós entendemos que vão conversar com a espiritualidade, que vem trazer a solução da comunidade. E vem. Expulsam-se os demônios? Expulsam. A diferença é que na doutrina dos espíritos, nós já temos o entendimento de tratar o companheiro, que nada são como irmãos nossos em dificuldades. Mas eles estão presentes em todos os templos, fora dos templos, em todas as camadas sociais, em todas as etnias. A espiritualidade está aqui para todos nós, para nos trazer esse entendimento, para relembrar tudo o que o Cristo nos falou e clarear aquilo que nós não entendemos naquela época. Hoje nós temos mais facilidade de entender esses ensinamentos, de entender que nós seremos acolhidos quantas vezes se fizer necessário. Nós chegaremos todos ao aprisco do Pai, porque é uma promessa do Cristo. Nenhuma das ovelhas ficará perdida. Mas entendendo também que eu vou chegar mais rápido
com menos sofrimento, se eu trabalhar melhor. Mas todos nós chegaremos ao aprisco do Pai. Esse é o consolo que essa doutrina, ela vem nos mostrar, vem nos trazer. Tantas quantas oportunidades nós necessitarmos, mas é um passo atrás do outro. Com esse entendimento, nós podemos trabalhar para sermos perfeitos como nosso Pai Celestial é perfeito, na medida em que nós pudermos sermos perfeitos relativamente. Essa é o senso máximo da nossa existência. Essa é a busca que nós temos que fazer. Mas, para alcançar essa perfeição, para nos aproximarmos do Pai, nós precisamos entender que amar o próximo como a nós mesmos. Amando nós precisamos nos amar. E amar o próximo como nós encontramos com ele no caminho. Livre das suas virtudes, se for o caso, com as suas maldades, se for o caso, entendendo que é um companheiro, que é um irmão, que está em situações que eu também já estive. Eu já estive pior. Hoje eu estou trabalhando por me melhorar um pouco mais. Esse entendimento nós precisamos ter, para nós começarmos a nos colocar no lugar daqueles companheiros em dificuldade, a nós começarmos a não vibrar mentalmente, vibrar desejando o mal àqueles companheiros, que muitas das vezes já estão sofrendo, e nós, desavisados, afastados da espiritualidade maior, nós nos pegamos muitas das vezes, quando olhamos na televisão, que acontece um fato doloroso, nós vibramos negativamente. Amemos o companheiro, nu, jogado no chão, para nós entendermos, fazer a pergunta: é mal, é bom, é ruim? Eu não sei. É um companheiro, é um irmão. Está em dificuldade? Eu não dou conta, mas que nós precisamos começar a pedir a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, para nos ajudar, pelo menos a iniciar a não vibrar negativamente para o nosso companheiro de caminhada. E aí nós estaremos seguindo as pegadas, o caminho que o Mestre nos deixou, e que a espiritualidade vem nos clarear e nos mostrar esse caminho. Nós tiramos esse material do Evangelho segundo o Espiritismo, de O Livro dos Espíritos, do blog Sede Perfeito, de Sérgio Gregório, e de o livro Em Torno do Mestre, de Pedro Camargo. Muita paz, muito obrigado, que Jesus nos acompanhe o retorno aos nossos lares e que abençoe todos aqueles que estão em nossas mentes e em nossos corações. Uma boa noite, muita paz.